Nessa segunda parte do nosso evento, vamos pensar um pouco mais a questão dos ecossistemas organizacionais. E só para alinhar alguns conceitos, trazer também alguns subsídios para as nossas reflexões, antes de iniciar o segundo painel. Então, nós estávamos comentando a respeito dos múltiplos desafios que as empresas têm nos mercados atuais. Ser competitiva, dinâmica, saber otimizar investimento, buscar sustentabilidade ambiental e humana. E nós podemos integrar tudo isso num único e grande desafio, que é inovar continuamente com eficácia, ou seja, fazendo o que é preciso e com eficiência, ou seja, otimizando recursos humanos e financeiros. Quando nós falamos em inovar, um dos painelistas de manhã citou esse aspecto, a inovação, ela pode ser entendida como qualquer melhoria ou qualquer mudança que agrega valor à empresa, de uma maneira mais ampla, que agrega valor à sociedade. Então, nós podemos falar de alguma mudança no produto, num serviço agregado, num processo, né? E também na extensão dessa inovação, ou seja, se ela é uma transformação radical de um paradigma, ou se ela é uma mudança profunda, por exemplo, no modelo de um produto ou na forma de executar um processo, ou se são pequenas mudanças que acontecem continuamente, mudanças incrementais, que é uma das melhores formas de se inovar, né? Melhorando continuamente os aspectos que precisam ser melhorados na empresa. Agora, o que é a inovação? Inovação é o efeito. Inovação é a parte visível da aplicação de um novo conhecimento. Então, se nós compararmos com, por exemplo, a quantidade de laranjas numa laranjeira, a inovação é isso, são as laranjas. Mas nós sabemos que o resultado, que é uma laranjeira cheia de frutos, depende de trabalhar as condições para que isso aconteça. E essa analogia, para mim, ela cabe perfeitamente dentro dos processos de inovação. Inovação é o resultado, e ele é o resultado de conhecimento, essa capacidade maravilhosa e exclusiva do ser humano de desenvolver novos conhecimentos. E é uma capacidade que nós, seres humanos, usamos em todos os aspectos da nossa vida, mas também nos negócios, também nas organizações. E por isso, conhecimento é reconhecido como um ativo econômico, é um fator produtivo, assim como os ativos tangíveis, os ativos clássicos da economia. Nós temos, nesse contexto da nova economia, o conhecimento como um ativo também, e que recebe o nome de capital intelectual ou capital mental. Esse termo, capital intelectual, ele se refere exatamente ao que a expressão significa. Capital no sentido de valor econômico e intelectual no sentido de que ele vem pelo conhecimento e através do conhecimento. E existem 3 componentes, na verdade existem muitos estudos, modelos a respeito disso, e um dos que eu mais gosto é o que estabelecem 3 elementos formadores do capital intelectual, que é o capital estrutural, patentes, marcas, o capital humano, que é a base de tudo, e o capital de relacionamento,
que é o que tem tudo a ver com o tema do nosso encontro hoje. Então, o que é capital de relacionamento? É o conhecimento gerado internamente, derivado das relações que a empresa, a organização tem com outras organizações. E é disso que trata o nosso maior objetivo aqui hoje. É de estabelecer maneiras de que esse conhecimento ele flua de uma maneira mais abundante entre as organizações. Tudo que a gente estuda a respeito do conhecimento é muito lindo. Quanto mais saudável é um contexto, mais conhecimento surge dessas relações. O Leonardo falou em diversidade. E, por exemplo, o conhecimento gerado na relação entre duas entidades, por exemplo, duas pessoas ou duas instituições, ele é mais fecundo, ele é mais próspero, quanto maior o nível de cooperação e maior a diferença entre esses agentes. Quanto mais diferentes nós formos, se houver uma relação de cooperação, mais conhecimento será gerado dessa relação. Eu acho isso uma coisa muito bonita. É a própria, vamos dizer assim, condição da vida. Nós dependemos de elementos distintos para que tudo caminhe bem. Então, o que são essas diferenças? Essas diferenças são, por exemplo, em áreas do conhecimento. A engenharia com a administração, a psicologia com a economia. E também os diferentes tipos de atores institucionais. Uma universidade com uma empresa, uma secretaria de governo com o SEBRAE e assim por diante. E essa palavra cooperar tem outro aspecto que eu acho muito interessante, é que ela tem dois sentidos, ambos muito interessantes. O do auxílio mútuo e de operar de forma coordenada. Cooperar de forma coordenada. E quando nós conseguimos produzir isso, em qualquer contexto, desde a relação entre duas pessoas até entre múltiplas instituições, então surgem dois fatores extremamente interessantes. Um é da propriedade emergente, que é aquilo que eu comecei falando hoje, quer dizer, que nós unidos podemos fazer coisas que isoladamente não conseguiríamos, por exemplo, exportar, por exemplo, desenvolver novas tecnologias, e quando também nós estabelecemos relações cooperativas, a gente pode mais. Que a melhor definição que eu já vi de sinergia até hoje é essa que está aqui. É isso que é sinergia. Quando a gente consegue, pela relação inteligente estabelecida entre nós, fazermos mais do que faríamos isoladamente. Então nós podemos fazer melhor, mais e diferente quando a gente está integrado. Então são múltiplas vantagens de relações cooperativas, de interações efetivas entre instituições. A gente economiza esforço, compartilha conhecimento, consegue uma abordagem multidisciplinar. A professora Wanda estava dizendo agora, né, da multidisciplinaridade, que é um caminho que ela tem profissional e que eu acho que é caminho que deve ser seguido por todas as instituições, porque os abacaxis, os problemas reais, eles são multidisciplinares. A gente não resolve problema real com uma área do conhecimento somente, né? E para a sociedade, então, a gente tem trabalhos de melhor qualidade, prazo de realização maior, porque a inovação, ela tem que ser na direção correta e na velocidade correta. E esse é um problema que acontece no Brasil, de dispersão de esforços. Então, o tempo de maturação de uma tecnologia, ela é muito reduzido, esse tempo,
quando há integração de mais pesquisadores, de mais empresas. E essa relação de empresa com instituições que lidam com conhecimento, universidades, escolas, Senai, Sebrae, etc., é muito fértil, porque um auxilia o outro. A empresa, ela lida com, digamos assim, com a parte prática. E essas instituições que eu citei, elas trazem conhecimento que melhoram a realização. E a parte prática traz os dados que, por si, geram novos conhecimentos, gerando um círculo virtuoso. Mais conhecimento, melhores realizações. Mais realizações, mais dados, melhores conhecimentos, e assim a coisa caminha bem. Tá? E como fazer isso? Eu disse também no início, não é algo que aconteça espontaneamente. Precisa ter um ato de vontade, precisa ter um querer, precisa ter uma inteligência agregada a isso. Né? Então nós precisamos pensar o que é esse ecossistema que nós estamos falando. É um setor produtivo, é uma área geográfica, é um conjunto de empresas que tem alguma afinidade. Né? Quais são os objetivos comuns? Isso é muito importante, né? Que haja um objetivo comum. E aí, então, desdobrar isso em subobjetivos, o que cabe a cada parte. Então, por exemplo, hoje aqui nesse auditório, tem alguns alunos que trabalham comigo em seus projetos de mestrado e doutorado. Então, existe um grande objetivo que nos une. E aí cada um, dentro dos seus interesses, das suas competências, desenvolve aquele aspecto, né, aquele tema específico. Isso nós podemos fazer até em âmbito nacional. Né? E uma outra questão importante nesse trabalho de criar um ambiente coletivo, criar uma convergência de esforços, é o gradualismo. Né? Então, a gente começando com projetos menores e os resultados sendo transbordados para níveis sucessivamente maiores. Tá? Então, nós temos aqui presente hoje alguns exemplos, né, de esforços que estão acontecendo. Eu já mencionei a Rede União de Empreendedorismo, mas existem também incubadoras aqui presentes, pessoas que representam esforços em Vinhedo, em Indaiatuba, Valinhos, Campinas. E nós pensamos também aqui no CTI, junto com o Dr. Jorge, né, o diretor do CTI, de trabalhar alguns setores específicos. Um deles é a área de biomateriais, que é uma área que o CTI tem uma competência boa, biomateriais e impressão 3D, software, que nós temos inclusive aqui representante da Softex. Tá? Então, é isso que nós podemos pensar. O que devemos fazer como grupo? Projetos conjuntos, criar um comitê gestor, um portal integrando, aumentar as interações entre universidade e empresa. Eu fiquei sabendo agora no intervalo a presença de diversas faculdades aqui da região.